querendo melhorar o foco, né? Eu estou estudando para concurso público, né? Estou estudando para magistratura, preciso melhorar meu foco, né? Vou lá, sento no caderno, nas apostilas, nos vídeos, e quando eu vejo, eu desfoquei, saí fora, né? Pessoal de concurso público, vestibular, né? Às vezes até trabalho cotidiano do dia a dia, né? Que a pessoa precisa realmente se desligar de outras coisas para estar focada em um assunto. Então isso é uma coisa muito importante hoje em dia, né? É um assunto importante e que as pessoas estão procurando e que a gente trabalha no consultório para que a pessoa adquira mais foco. Foco é a mesma coisa que ter atenção? Sim. Foco é atenção, né? É atenção em algo, em uma coisa específica, né? Inclusive foco é uma palavra que vem da física, né? A psicologia, ela busca elementos da física, da biologia e da sociologia para ser essa cadeira que a psicologia é, né? Foco vem da física. O que é foco para a física, né? Foco é um ponto aonde incidem o maior espectro, ou maior número de espectros de luz, num mesmo ponto. Então isso é um foco. Então, por exemplo, quando temos um raio laser, o raio laser são vários espectros de luz em um mesmo ponto. Como existem vários espectros de luz em um mesmo ponto, esse raio laser fica potente, né? E aí faz o serviço. Olha que bacana, né? O que o Ricardo fala é algo que outros grandes profissionais falam também. E esses dias eu vi uma ilustração disso que você está falando, que o cara explicava o foco através de uma lupa. Sabe quando você pega uma lente e bate o raio do sol, você consegue, com aquela foco, até mesmo acender, queimar uma folha de papel. Isso mesmo. Não é isso? Por quê? Porque foram vários espectros de luz no mesmo ponto. A potência aumentou. Okay. É exatamente isso. Então o foco é você colocar toda a sua atenção naquele momento presente, naquilo que você está fazendo, Ricardo? Isso mesmo. Agora, o que seriam esses espectros de luz da nossa vida, né? Porque se a gente pensa ali na física, fica fácil de pensar, né? Claro. Espectros de luz, fenomenológico, você vê, você mensura, né? Mas e na vida? O que é isso, né? Eu gosto de dizer que os espectros de luz, ou os espectros da nossa vida, quando a gente quer ter foco, poderiam ser de âmbito social, biológico e espiritual. Então, por exemplo, eu quero, agora estamos aí no mês de agosto, e eu quero até setembro, eu quero estudar para uma prova que vai acontecer lá no final de setembro. Ok. Então, eu pego o meu espectro social, eu aviso toda a minha família que eu vou estudar. Eu falo, família, é o seguinte, a partir de hoje eu vou estar mais desligado para as coisas, né? Talvez eu não vou participar tanto dos eventos, né? Ou, mãe, você saiba que se eu tiver mais tempo dentro do quarto ali fechado, não é porque eu estou depressivo, mas é porque eu estou estudando. Ou seja, eu direcionei esse espectro social da minha vida para isso. Posso pensar em outros espectros sociais, como por exemplo, a partir desse tempo eu vou deixar um pouquinho do futebol, né, ou da saída com os amigos, porque eu vou estudar. Eu direcionei esse espectro. Eu faço isso de maneira consciente, né? Eu posso pensar também no meu biológico, né, no meu espectro biológico. Eu posso entender que nesse período, tudo que eu estiver me alimentando, eu vou estar pensando em relação a estar me alimentando para estar melhor para estudar, né? Eu vou pensar, eu tenho que dormir mais cedo, eu tenho que não ficar dissociando com televisão tanto, para que meu corpo amanhã de manhã esteja preparado. Então eu estou direcionando esse outro espectro biológico, igual o espectro de luz, também para aquele foco. Né? Espiritualmente, né? Não preciso pensar espiritualmente como algo de outro mundo, né? Eu posso pensar como poxa, o meu espírito está em consonância com isso que eu estou estudando, com isso que eu estou querendo passar naquela prova, né? E aí se ele estiver em consonância, significa que eu estou direcionando esse espectro de luz também para aquele assunto. Então eu observo tudo isso, né? Então às vezes em consultório, uma das coisas que eu ajudo a pessoa que me procurou para conseguir adquirir mais foco, eu ajudo ela a compreender todo o seu cenário, né? Buscando todos os seus espectros, né?
e percebendo se esses espectros estão direcionados ou não para aquele assunto. O Ricardo, o foco não está ligado ao querer, porque se realmente eu quero aquilo, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar todo, como a gente diz, vou dar o meu sangue, né? Também, Porque claro. você falou uma frase agora há pouco, tipo a pessoa faz uma pergunta, né? Mas será que realmente é isso que eu quero? Aproveitando que você trouxe esse exemplo da lupa, né? Eu quando era criança, eu brincava. Eu pegava a lupa e colocava o fósforo, né, ali, e colocava a lupa e direcionava aquele raio de luz do sol, né? Pra acender. Que passava pela lupa, eu colocava para acender a cabecinha do fósforo. Não sei se você brincou disso Eu era também. mais maldoso que você. Ah, é? Eu matava as formigas. Desculpe, viu, gente? Eu era uma criança, eu fazia isso. Eu sei, já ouvi muitas pessoas que fizeram isso. Eu não cheguei a fazer isso, mas talvez eu não era melhor que você, só não tive essa ideia. Mas eu colocava para acender o fósforo ali, né? Então, perceba que quando eu direciono todos os espectros de luz para algo, algo vai acontecer. Pois é. Né? Então, quando você está direcionando a lupa, vai pegar fogo no fósforo ou vai matar a formiga. Então, eu tenho que entender se aquilo que eu quero é exatamente o que eu quero. Se eu estou certo disso. Né? Porque se eu direcionar todos os espectros da minha vida para aquilo, a chance de aquilo acontecer é muito maior. Então, primeiro vem a palavra querer. Exatamente. É isso? Exatamente. E aí, depois do querer, porque só o querer não basta. Não. Eu tenho que querer, eu tenho que entender porque eu quero, entender as consequências daquilo que eu estou querendo, e aí depois decidir. Tenho decidir também. Tem decisão. Querer, decidir. Querer, compreender tudo que envolve aquilo, porque às vezes a gente diz assim, eu quero aquilo. Só que inconscientemente eu talvez sei, né? Vou te contar um exemplo. Esses tempos um rapaz me procurou porque ele queria desenvolver foco para estudar inglês, para ir para fora do país. Olha. Ele queria morar fora do país. Bom, detalhe. Esse rapaz, ele era separado e ele é separado e tem 2 filhos. Ele tem 2 filhos, e não tem problema falar aqui porque eu não estou contando quem é a pessoa nem nada, né? Claro. Ele tem 2 filhos que moram com a mãe desses meninos, não moram com ele. Né? E aí eu trouxe para ele o seguinte, imagine se você aprender inglês, se você conseguir ir para fora do país, você vai levar teus filhos? Você vai levar teus filhos? Não. Você está preparado para viver longe dos teus filhos? Né? Eu não sei. Foi uma pergunta, um questionamento que eu fiz para ele. Eu não sei. Pode ser que ele esteja. E não tem problema. Mas perceba que, às vezes, ele pode inconscientemente não saber se ele está preparado para viver longe dos filhos. E aí, será que ele vai direcionar todos os espectros de luz ou todos os espectros da vida dele para estudar? E auto-sabotar-se? Então, às vezes, não é só querer, é também compreender o que envolve aquilo, né? Tudo que vai envolver. Né? Ou a pessoa que vai estudar para um concurso público de um cargo bastante grande, de um cargo bastante importante, e talvez ela saiba que quando ela entrar naquele cargo, ela vai ter muitas exigências dela, né? Exigências de tempo, dificuldade às vezes com a família, de estar com a família. Será que ela realmente quer aquilo? Então, é preciso compreender o cenário. Então, querer, compreender o cenário e aí decidir. Depois de decidir, a gente começa a pensar nos espectros. Como que eu vou trabalhar para ter foco? Exatamente. O que eu estou entendendo, primeiro, é o seguinte, você tem que traçar o objetivo, né? Tem que ter um alvo. Exatamente. É isso? Tem que ter um alvo, tem que estar consciente do que é esse alvo, o que envolve todo esse alvo, tudo que envolve... Esse envolver está escrito, vamos entender, como o ônus e o bônus, é isso, Ricardo? Exatamente. Porque às vezes eu digo, eu quero ser um advogado, eu quero ser um apresentador de TV, eu quero ser... Não importa. Eu estou pronto para pagar o preço. Sim. E tudo tem ônus e bônus. Claro. A gente sabe disso, né?
o problema não é ter ônus e bônus. O problema é ter consciência do ônus e bônus. Então eu tenho consciência. Porque se eu não tiver consciência, às vezes eu não estou tendo foco, mas na verdade é porque eu estou sabotando o processo, porque eu não tenho consciência dos bônus. Eu não quero pagar o preço. Exatamente. Que nem você falou há pouco do aluno, né, que quer se preparar para uma prova de vestibular. Isso. O preço o ônus aí é ele ter que não poder ver a namorada, curtir os amigos, passear, jogar o videogame, enfim. Ele vai ter que dedicar mais horas do seu dia focado no estudo. Isso mesmo. Esse é o ônus antecipado aí em relação ao processo de conseguir. O ônus do foco. Mas tem o ônus do objetivo também. O ônus do objetivo. Porque para toda decisão tem algo que a gente deixou de lado, né? Lá no futuro também. Opa, e se eu chegar lá, o que eu vou fazer com isso? Exatamente. Então tem vários ônus no meio do caminho. Ô, Ricardo, você como um grande profissional nessa área, como é que o ser humano consegue equacionar todo esse turbilhão de emoções? Bom, existem várias maneiras. Eu vou trazer uma técnica dentro desse contexto, né? Uma das maneiras é parar, né? Desacelerar um pouquinho, né? Porque a gente fica assim, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Só fica no tem que, né? E aí é como se não saísse daquele isso aí pode gerar círculo vicioso. Eu imagino que deve gerar muita angústia. Vai gerar ansiedade, vai gerar depressão, vai gerar confusão, vai começar a fazer tudo errado, né? Não vai nem fazer aquilo que deve fazer e nem as outras coisas, né? Então, para no presente, nesse momento, observa, analisa o seu cenário atual, olha como é que estão as coisas, olha de onde você veio, olha como é que você chegou, observa as pessoas à sua volta, observa o que você gosta da tua vida hoje, o que você não gosta, o que você entende que precisa mudar, o que você entende que não precisa mudar. E aí quando você sentou, olhou aqui, aí sim, você começa a olhar lá para frente. Pensa nesse futuro, pensa naquele alvo que você quer, pensa no seu objetivo, pensa se está em consonância com isso que você está sentindo agora, né? Veja se você se sente à vontade com aquilo. Não se preocupe por enquanto se você vai conseguir ou não. Né? Esse é um passo depois. Primeiro se preocupa em sentir o aqui e agora, sentir se aquilo realmente está em consonância. Perceba por que você quer aquelas coisas. Se colocar lá na frente. Exatamente. Como é que eu estaria se eu... Como é que eu poderia estar quando eu chegar lá? É isso. Então, fazer essa parada é importante. Essa parada é uma das coisas que daí, em um segundo passo, muitas vezes a gente faz aqui no consultório. Inclusive utiliza a hipnose. Tem uma coisa chamada de mindfulness, estar presente nesse presente momento da tua vida, né? Então, isso a gente faz muitas vezes em consultório, né? Eu faço isso, tem outros profissionais que vão fazer isso. Essa é uma função, inclusive, da psicoterapia, é uma função da hipnose, né? E de outras linhas aí. E o importante, essa é a minha opinião, é a pessoa estar consciente que muitas vezes ela precisa de um apoio, né? Exatamente. Não é de mérito algum a pessoa dizer, opa, não consigo resolver isso sozinho, preciso de alguém que me dê um suporte. E eu quero dar outro detalhe aqui. Olha só, nós temos a Simone Biles, né? Simone Biles. Que nesse momento aí ela deu um exemplo para nós seres humanos. Uma atleta de alto nível, mega campeã, com uma exigência enorme em conseguir um objetivo. Ela tinha que estar extremamente focada, mas ela percebeu que tinha algo errado dentro dela que não permitiria ela fazer aquilo. E talvez não tinha nada a ver com exatamente aquilo que ela ia fazer. Era algo dentro do mental dela, dentro do ser dela. E ela falou, pera um pouquinho, deixa eu parar e arrumar isso aqui de novo primeiro. Então eu vou dar uma parada, eu vou arrumar isso aqui primeiro, depois eu vou. Inclusive, ficou claro, né, que ela não deixou de ser uma atleta de alto nível. Ela não deixou de estar como uma ginasta para os Estados Unidos. Não perdeu nada do que ela conquistou. Não perdeu absolutamente nada. Ela só deu aquela parada para arrumar alguma coisa dentro dela. Porque se ela continuasse, ela sabia que provavelmente ela teria problemas. Então, gente, concluindo, não é demérito algum dar uma paradinha para equilibrar a vida e botar ela nos trilhos, né? Não. Para buscar foco, às vezes a gente tem que dar uma paradinha. Tem algo que eu li que diz o seguinte, o atleta
aquele que faz o salto triplo, Uhum. muitas vezes ele dá um passo atrás Uhum. para pegar impulso, para Boa. pular mais longe. Boa exemplificação. É isso, Ricardo? É isso. Às vezes a gente tem que olhar um pouquinho o outro lado também. Não só o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Espera um pouquinho, deixa eu me ver. Como é que eu tô? Bom, gente, o Ricardo Bayer, um dos melhores psicoterapeutas do estado do Paraná, e uma das ferramentas que ele trabalha aqui na clínica é a hipnose clínica. E ele tem aí nas redes sociais muito conteúdo para você acessar, lá tem endereço, contatos. É isso, Ricardo? Como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais do seu trabalho? Tem o site Hipnose Paraná. Hipnose Paraná. Isso.com.br. Tem o Facebook da Hipnose Paraná também, né? E aí tem o Instagram Hipnose_PR. Bacana. Ricardo,